seguindo a Jesus. Você sabe, tenho falado aqui, que discípulo era a palavra mais usada por Jesus para se referir àqueles que o seguiam. Para aqueles que eram chamados para serem pessoas que faziam parte do seu grupo de aprendizes. Talvez você não saiba, mas a palavra cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Não que ela não seja importante, mas a palavra discípulo aparece algumas dezenas de vezes. Se você contar a palavra discípulo usado para outras categorias também, alguém já contou 269 vezes. Mas então, referindo aos cristãos, algumas dezenas de vezes a palavra discípulos aparece. Por que então que a palavra discípulo aparece mais do que a palavra cristão? Não que a palavra cristão não seja importante. É porque, de fato, Deus não criou uma categoria de cristão e uma categoria de discípulo. Ah, não, você pode ser cristão e escolher não ser discípulo. Não. Ao ser chamado para ser cristão, você é discípulo. Deus não nos chama apenas para crermos nele, mas para o seguirmos. A Bíblia diz que lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Por quê? Olharam para aqueles discípulos e eles pareciam tanto com Cristo que aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos, dizendo: olha, esse grupo aqui está aprendendo com Jesus, está parecendo com Jesus, então esses discípulos são de fato cristãos. Dallas Willard diz que o Novo Testamento é um livro escrito por discípulos, para discípulos, e também um livro que fala sobre discípulos. Então, o Novo Testamento é exatamente isso, e essa é a definição que ele dá de discípulo. Discípulo, o que é um discípulo? Discípulo é alguém que simplesmente decidiu ser como outra pessoa, nesse caso Jesus, e passou a viver sob as condições que possibilitaram aprender a viver como a outra pessoa vive e ser como a outra pessoa é. Então, falando do cristianismo, discípulo de Cristo é alguém que olhou para Jesus, começou a segui-lo e quer aprender com ele. Semana passada nós falamos sobre Jesus dizendo para tomar o seu jugo e aprender dele. Discípulo é alguém que se matriculou na escola do mestre. John Stott é um grande autor, teólogo com mais de 50 livros. Ele faleceu em 2011. Este teólogo, que foi pastor ali na Inglaterra, ele foi capelão da rainha da Inglaterra, da Elizabeth, que está viva e ele já foi. Então, e ela dura muito ainda. O fato é que ela acho que é imortal, né, gente? Então, mas o fato é que John Stott, para mim, é um modelo não só de teólogo, mas de um homem parecido com Cristo. Você pode ler tudo que você encontrar de John Stott. Desde o primeiro livro dele, sobre o cristianismo básico, até o último dele, que chama-se Discípulo Radical. E ele fez um sermão em 2007, numa conferência em que ele fez a despedida dele do seu ministério público. Ele estava se despedindo publicamente, dizendo assim: a partir de agora não vou fazer mais viagens. Ele sabia, interessante, que ele estava no final da sua vida, e ele viveu mais aí 4 anos, mas ele pregou numa conferência que ele pregava desde 1965, anualmente, e nessa conferência ele afirmou o seguinte: Deus quer que seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. E esta foi a vida de John Stott. Você o vê agir, você o vê reagir, você lê o que ele escreve, os testemunhos que as pessoas têm a respeito dele, em que ele entendeu que o chamado de Deus para a vida dele, o chamado de Deus para os cristãos é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Hoje, eu quero falar de discipulado dessa perspectiva, que ser discípulo é buscar ser como Jesus. Ser como Jesus. Nós fazemos uma distinção na teologia que é correta. A obra de Jesus e a vida de Jesus. A obra de Jesus, o motivo da sua morte, ele morreu por nós, para pagar pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele reina. Então, a morte de Jesus, ou
no caso aí, a missão de Jesus aqui na Terra, ela é central. Nós sabemos que a cruz é o centro do cristianismo e que nós nos baseamos nisso. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Mas não podemos esquecer que além de Jesus ter vindo morrer pelos nossos pecados, ele veio aqui viver para nos dar o exemplo. E ele nos convida a aceitar a salvação por meio da sua morte, mas também olharmos o seu exemplo de vida e vivermos como ele viveu. Então são as duas dimensões do cristianismo. Primeiro, sim, não podemos esquecer, porque Jesus não é apenas um exemplo moral, que alguns não recebem a Jesus como Salvador, mas admiram a sua vida. Não. Primeiro, eu recebo a Jesus como Salvador, os méritos da sua morte, e então eu olho para Jesus e eu digo, esse Salvador, ele é o meu Senhor, e eu sou discípulo dele, e eu quero viver como ele, eu quero agir como ele, pensar como ele, reagir como Jesus. A Bíblia fala aqui, como diz John Stott, que o propósito de Deus é que sejamos semelhantes a Cristo. Romanos 8:29, Paulo diz que porque aqueles que Deus de antemão conheceu, que somos nós, conheceram no sentido de que trouxe a salvação, a esses também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Por isso que um discípulo é alguém que está a cada dia se parecendo mais como Jesus. Nós seguimos a Jesus, nos tornamos discípulos de Jesus, aprendemos com Ele e aí nós começamos a viver como Ele. Queridos, hoje eu quero falar então sobre o ser discípulo como ser como Jesus. Aprender como Ele viveu, aprender como Ele agiu, aprender como Ele reagiu, aprender como Ele pensou e pensava, e colocarmos isso na nossa vida por meio da obra do Espírito Santo. Porque não é uma obra humana, né, queridos? Ninguém consegue falar assim, olha, eu vou me parecer com Cristo. É abrir-se para o Espírito Santo. Não é sem razão que John Stott escreveu muito sobre a obra do Espírito Santo. Ele tem um livro brilhante sobre o fruto do Espírito. E ele fala que ser como Cristo é ter o fruto do Espírito. Nós somos chamados a pensar como Jesus, a agir como Jesus, a reagir como Jesus. Ser como Cristo, que as pessoas olhem para você e podem até combater a sua fé, mas não podem combater o seu modo de vida. Não pode dizer assim, não tem jeito, ele vive como Jesus, ele se parece com Jesus. E essa é a verdade bíblica que John Stott captou muito bem, porque é uma verdade que Paulo expressa. 1 João 2,6 diz que aquele que diz que permanece nele, isso é, em Jesus, também deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. E eu hoje, mesmo correndo o risco de ser reducionista, porque eu tenho que escolher um texto só, eu vou falar sobre 3 características que nós vemos em Jesus que Deus espera ver em nós. Só 3, podia citar várias, mas 3 delas que estão em Filipenses capítulo 2. Eu quero convidar você a abrir em Filipenses capítulo 2, e eu quero ler a partir do verso 1, e vou ler até o verso 11, e pensar um pouquinho sobre ser como Jesus, aprender dele, procurar viver como ele viveu. Olha que diz o texto de Filipenses capítulo 2, versos 1 a 11. Paulo diz, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. E ele começa a falar de Jesus. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar ou a mesma atitude de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Esse é um texto que fala da obra de Jesus vindo ao mundo. Ele desceu, a encarnação de Jesus, o autoesvaziamento, quando ele abriu mão de todas as regalias do céu, ele abriu mão do seu poder que ele tinha, do seu status com Deus, veio ao mundo para nos salvar, mas também para nos dar exemplo de vida. E esse texto fala sobre 3 características distintivas de Jesus, que devem ser características distintivas de um cristão, de um discípulo de Jesus. Primeiro, o nosso desafio de sermos semelhantes a Jesus Cristo na sua humildade. Nós não encontramos, queridos, em Jesus, quando lemos os evangelhos, e vale a pena ler o evangelho, leia o evangelho, um dos evangelhos, e começa a notar como Jesus pensava, agia e reagia. Vai anotando em cada situação, em cada encontro dele, em cada ensino dele, em cada abordagem dele. E nós vamos ver que em Jesus nós nunca encontramos arrogância nem orgulho. Foi ele quem disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós somos chamados, queridos, a viver, a encarnar o exemplo de humildade de Jesus. Humildade que levou ele a abrir mão da sua situação ali junto ao Pai e vir ao mundo, já foi um autoesvaziamento, a humilhação de Jesus. Ele diz o texto que ele não olhou para a sua condição e diz assim: eu vou me apegar a ela, não vou abrir mão e aí eu vou perder a oportunidade de salvar o mundo. Ele abriu mão. Humildade. Ele diz, o texto diz: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar. A palavra aqui é a palavra atitude de Jesus. E a primeira atitude dele foi de humildade. Somos chamados a ser humildes como Jesus. Onde nós vemos humildade em Jesus? Nós não vemos ele julgando as pessoas. Jesus nunca julga as pessoas. Os fariseus julgavam as pessoas, os escribas julgavam, os religiosos julgavam. Jesus não julgava as pessoas. Ele acolhia e ajudava que elas saíssem da condição que elas estavam para uma condição melhor. Lembram? Ele não julgou a mulher samaritana. Ele não julgou a mulher adúltera, vai, não peques mais. Não julgou o Zaqueu enquanto estava na casa dele. Não julgou. Na verdade, ele ajudou as pessoas a saírem de uma condição que as oprimia para uma outra condição. Jesus não excluía e não segregava as pessoas, queridos. Ele comia com os pecadores. Aliás, a principal crítica que Jesus recebeu é que ele era amigo de pecadores. Que título maravilhoso. Eu espero que você tenha prazer de ser amigo de pecador. Amigo de cristão é fácil ser. Às vezes, né? Não, veja só. Amigos de pecadores. Eu perco mesmo, mas não perco a piada. Então, é o seguinte, queridos. Olha, amigo de pecadores. Aquelas pessoas precisavam dele. Ele era amigo. Ele não tinha vergonha de se identificar com eles. As pessoas fugiam. Ele não. Os religiosos fugiam, não queriam ter contato. Jesus tinha prazer, ele não excluía, ele não segregava. Convidou alguns deles para serem discípulos. Levi ou Mateus era cobrador de impostos, que era desprezado. Tantos outros, ele trouxe aquele grupo deles, de 12, porque ele era marcado pela humildade. Ele comia com essas pessoas, ele dava atenção, ele era amigo de pecadores. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus na humildade. E eu vou dizer a você, a humildade abre portas, inclusive para o testemunho do Evangelho. Porque as pessoas estão cansadas de gente arrogante. Mas quando vê alguém que é humilde, entendeu? E a pessoa se abre para você. Não importa a sua posição. Eu vou dizer o seguinte: quanto mais você subir, mais humilde seja, tá, queridos? Quanto mais você subir na carreira, na sua posição, seja mais humilde, porque isso atrai as pessoas. Jesus era humilde. Sendo Deus, não se apegou àquelas condições que ele estava e veio viver entre nós. Ele veio andar nas estradas poeirentas da nossa vida. E os discípulos começaram a seguir ali. Jesus demonstrou profunda humildade. E a autoencarnação. A Bíblia diz que nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Ele espalhou essa humildade. Outra questão. O texto fala de ter a mesma atitude de Jesus. Sejamos semelhantes a Jesus Cristo
na disposição para o serviço. O texto fala que Jesus veio de fato servir. Diz a Bíblia que ele assumiu a condição de servo. Você se lembra aquele pedido que os Tiago e João fizeram para Jesus? Um dos evangelhos diz que a mãe deles é que fez o pedido, e eu acredito mais nessa teoria, tá? Porque mãe pede tudo para filho, mãe paga amigo por filho. A mãe de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, chegou para Jesus e disse: Jesus, olha, eu quero que o Senhor conceda para mim um pedido. Jesus perguntou assim: qual o seu pedido? Tá? Falou assim, ó, aqui na tua glória, ou no reino que eles imaginavam que Jesus fosse inaugurar na terra, né? Que um dos meus filhos sentem uma esquerda e outra direita. Simples assim. Eu acho que aqui que surgiu o centrão. Só queria cargo. Aqui surgiu o centrão. Viu, gente? Então dá cargo para a gente. Uma esquerda e outra direita. Jesus falou assim: olha, isso não me compete. Ele faz uma série de considerações. Ele pergunta se eles iam beber o cálice que ele beberia, que sofreria como ele sofreria. Ele fala assim, ó, isso que está pedindo não me compete. E aí Jesus aproveita para dar uma lição, dizendo como funciona no mundo e como funciona no reino de Deus. No mundo, os governadores, os líderes, querem os melhores cargos. Quanto maior o cargo, mais a regalia. Não é verdade, gente? Quanto mais você sobe, mais gente te servindo. Ele falou assim, mas não será assim entre vós. Pelo contrário, diz lá Marcos capítulo 10. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, isso é eu, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Queridos, é um texto fantástico. Jesus ensina a dinâmica do reino de Deus. Do discípulo. O discípulo é chamado não para ser servido, mas para servir. Nós encontramos, inclusive, no meio evangélico, grandes nomes do meio evangélico, que eles crescem, criam os impérios religiosos, e aí eles têm gente servindo. Aí tem o pastor com jatinho. Entendeu? Então, e aí vai. Aliás, eu já vi uma justificativa maravilhosa. Jesus, alguém disse assim, um desses pregadores americanos que tem um jato, falou assim, mas por quê? Lógico, Jesus não tinha um jumentinho? Era o jatinho da época. Passa-me o favor. Aí alguém disse, o jumentinho nem dele era emprestado. Mas eu quero dizer o seguinte, então, mas as pessoas querem ser servidas, gente. Servidas. Mas Jesus fala assim, não, eu vim para servir. E aí, esse texto me desafia porque eu reconheço que todos nós, queridos, cristãos e não cristãos, temos uma tendência na sociedade, gostamos de sermos servidos. Mas Jesus nos chama para sermos servos. E aí, para ninguém dizer que não entendeu, Jesus, pouco antes de partir, aqui em Marcos 10, ele fala o que é ser servo. Para ninguém dizer que não entendeu, em João 13, ele lava os pés dos discípulos. Naquela última ceia, ele reúne os discípulos, e aí, vocês sabem, eles foram para a ceia, aquelas estradas poeirentas, chegavam no local, e aí eles estavam à mesa, e a mesa era bem baixinha, se debruçava ali para se alimentar. Ninguém, não tinha um servo, era comum as famílias mais abastadas ter um servo na porta só para lavar os pés. Não tinha. Eles entraram, ficaram ali, ninguém se deu esse trabalho. Jesus tirou a roupa, colocou um manto, lembram? Começou a lavar os pés dos discípulos. Eles não entenderam, porque na dinâmica deles era, Jesus é para ser servido, não para servir. Espera um pouquinho, nós não tivemos coragem de fazer com o nosso mestre que devia ter feito. Agora ficou feio para nós. E Pedro falou assim, não vai lavar o meu pé. O meu o senhor não lava. E aí Jesus falou assim, se eu não lavar o teu pé, não tenho parte contigo. E aí Pedro falou assim, lava o corpo todo. Não, Pedro, só o pé. Entendeu? Então, me dá um banho. Não. Mas Jesus falou assim, deixa eu ensinar para vocês. E aí, novamente, era uma lição. Era mais do que lavar pé. Era um ensino de vida. Aí depois que ele lava os pés, ele fala assim, vocês entenderam o que eu estou fazendo? Vocês me chamam de mestre e senhor. Fazem bem porque eu sou, diz João capítulo 13. Ora, diz ele, se eu sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem
lavar os pés uns dos outros. Em outras palavras, se eu sou mestre e senhor, e eu sirvo vocês, vocês devem servir também. E ele diz, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Um outro texto diz assim, o discípulo deve ser como seu mestre. Queridos, ser semelhantes a Jesus com o serviço. E como é maravilhoso ver pessoas que entendem que no seu dia a dia e em projetos que realiza estão aqui para servir. Queridos, nós temos o Parque Osiel, Jardim Monte Cristo, pastor Sérgio serviu naquela comunidade. Temos a base Transformar, pastor Gabriel e a sua equipe, vários membros da igreja serviram naquelas comunidades. Nós aqui servimos tanta gente, nós fazemos missões para servir em várias comunidades, lá por exemplo, do sertão do Rio Grande do Norte. Nós servimos aqui em nossa cidade, mas entendendo que nós somos chamados para servir, e servir é a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza é servir. Todos vocês conhecem o ministério de Euquias Alves, certo? Saxofonista. Ele serve nos hospitais tocando saxofone, já esteve em nossa igreja inúmeras vezes aqui. Ele faz esse ministério, vai de hospital em hospital. Na pandemia ele fez o que ele pôde, tocou fora dos hospitais, na porta do hospital, toca em UTI. Queridos, quantas vezes vou em hospitais, daqui a pouco eu ouço, olha, teve aqui uma pessoa tocando saxofone, o Euquias, lá está o Euquias. Onde eu vou ele já passou primeiro do que eu. Porque ele entendeu que está aqui para servir o saxofone, a música para servir o Senhor. Devemos ser como Jesus no serviço. Jesus fala assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando Jesus precisou definir a sua missão, ele diz assim, eu vim para servir. Aí eu pergunto, e você, como define a sua vida? Por que você está aqui? Deus nos chama também para dizer assim, eu estou aqui para servir. Servir, diz João 13, mostra Jesus, é a verdadeira grandeza. E todos nós podemos servir. Ninguém tem desculpa para não servir. Podemos servir com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com o nosso ouvido. Nós podemos servir com o nosso dom, com o nosso talento, com a nossa experiência. Todos nós estamos aqui para servir e podemos servir. Não existe justificativa para não servir. Você serve na sua profissão, que é remunerada. Você serve como um aposentado, serve como dona de casa, serve como estudante, você serve como ser humano. Você serve. Onde você está, você pode servir. Nós temos inúmeras histórias de proprietários de empresas que são cristãos, que entenderam que estão ali também para servir os seus funcionários. Funcionários cristãos que entendem que estão ali para servir aquela empresa. Nós aprendemos a servir. E servir não é só na igreja, é fora da igreja também. Queridos, somos chamados como discípulos para ser como Jesus no serviço. Ele deu a sua vida plena para o serviço. E em último lugar, esse texto nos mostra que somos chamados por Jesus para sermos seus discípulos e semelhantes a Ele no amor. O texto diz assim que ele, verso 8, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Alguém disse muito bem, quer saber o tamanho do amor de Deus? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz mostra, revela o tamanho do amor de Deus. Por isso nós cantamos tanto sobre a cruz. Nós cantamos, por exemplo, o quebrantado, né? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, e diz uma das partes do cântico, impressionante é o seu amor, me redimiu e mostrou o quanto é fiel. Cantamos, quanto amor ele tem por mim, quanto amor sofreu por mim por amor. A cruz é a revelação do tamanho do amor de Deus. E esse texto diz que Jesus foi as últimas consequências do seu amor morrendo. E aí Paulo aos Efésios diz, sede imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como Cristo nos amou. Agora, Cristo fez muito mais, porque Paulo diz, Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta, ele até morreu. As últimas consequências, ele está dizendo o seguinte, sede imitadores de Jesus no quesito, na atitude do amor. Andar em amor é um mandamento para a nossa vida. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos se o quê? Se nos amássemos uns aos outros.
E aí não é só amar os cristãos, os de fora também. Nisso todos conhecerão, diz João 13, que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é o argumento irrefutável de que nós somos seguidores de Jesus. Quando alguém vive uma vida de amor, esse argumento, esse testemunho é irrefutável. Posso dizer, podem não crer na sua fé, mas não podem negar que você é como Jesus, porque você ama. Vivam em amor, andar em amor. O maior ato de amor de Jesus foi morrer por nós. Nós somos chamados para dedicar a nossa vida em amor. Jesus era amoroso. Jesus, diz a Bíblia, várias situações que mostram que ele demonstrava amor. Ele demonstrou amor pela mulher samaritana, gastando tempo com ela, com a agenda apertada que ele tinha. Ela estava olhando para aquela mulher com amor. E o amor que demonstrou em graça, compaixão, em ouvido atento. Amor para com Zaqueu. No meio de uma multidão, Zaqueu, desce depressa, vou ficar na sua casa. Gastou tempo com Zaqueu. Ele olhou para o jovem rico, diz a Bíblia, que ele o amou. Porque sabe que aquele jovem era escravo do dinheiro. E Jesus tentou tirá-lo dessa escravidão. Diz a Bíblia que ele olhou para aquele jovem e o amou. Jesus demonstrou amor o tempo todo pelas crianças que eram desprezadas, pelos leprosos que eram desprezados pela sociedade, os publicanos que eram rejeitados. Jesus demonstrou amor. Aliás, ele demonstrou amor em maior grau por aqueles que não recebiam amor. E é o nosso desafio. Ser como Jesus em demonstrar amor, principalmente àqueles que mais carecem de amor. A Bíblia diz que os religiosos estavam preocupados com as regras. Jesus estava preocupado com pessoas. Uma das marcas do verdadeiro discipulado, queridos, é rompermos com essa questão de que um ponto ou outro de uma lei é mais importante do que pessoas. Jesus demonstrava amor. Jesus tocava leproso que a lei proibia, ele tocava. Conversava com mulher e era proibido, não era aceitável naquela sociedade. Porque Jesus veio para demonstrar amor. Ninguém foi mais amoroso do que Jesus. Você olha para Jesus, você vê Jesus agindo e ele age sempre em amor. Quero terminar compartilhando com você algumas verdades. Primeiro, uma declaração de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, o pacifista indiano, que lutou contra a opressão inglesa sobre os indianos. Ele admirava muito os cristãos. Admirava muito. Ele tinha um pastor metodista que era um grande amigo seu e que o evangelizava. E esse pastor metodista era um exemplo para ele. E ele admirava. Mas ele via os cristãos não vivendo como Cristo. E uma vez ele foi assim desafiado a receber Jesus como Salvador, a se tornar cristão. E ele respondeu, olha, em Cristo eu creio, mas no vosso cristianismo não. Olha só, ele diz assim, no Cristo que vocês pregam eu creio, mas no cristianismo que vocês vivem eu não creio, porque eu não estou vendo amor. Queridos, o propósito de Deus para a nossa vida é nos tornar semelhantes a Cristo. Mas eu quero aqui fazer um alerta. Não é algo que eu produzo na minha vida, é a obra do Espírito Santo. Então você tem que pedir, Senhor, Espírito Santo, usa mais minha vida, produz em mim o teu fruto. Porque é um processo longo, é um processo lento, mas um processo que me torna mais parecido com Jesus. Não é automático, não é instantâneo, é um processo que começa e já começou e dura toda a vida. E que ele vai acontecendo à medida que eu vou dando espaço para Deus atuar na minha vida por meio do seu Espírito. Porque como diz o Dallas Willard, um discípulo é alguém que quer viver e aprender a viver como uma outra pessoa. No nosso caso, nós queremos aprender a ser, a viver, a pensar, a agir e reagir como Jesus. E aí eu termino citando Rick Warren, que diz o seguinte: o supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra é o desenvolvimento do caráter de Cristo em você. Deus quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Ser como Cristo na sua humildade. Ser como Cristo na sua atitude de serviço. Ser como Cristo no amor. Como nós cantamos muitas vezes que queremos mais de Cristo em nossa vida.
Nós queremos mais. Porque o mundo vai ser impactado à medida que olhar para nós e ver em nós mais do amor de Cristo, mais do serviço que Cristo prestou, mais da sua humildade. Porque Cristo foi um exemplo. Ele deu a sua vida por nós, mas ele era amável e ele atraía. A Bíblia diz que quando as pessoas ouviam Jesus, os seus ensinos não ouviam como ouviam os escribas e fariseus, porque ele falava com autoridade, porque ele falava a verdade em amor, e ele demonstrava amor e interesse para com as pessoas. Nós precisamos mais de Cristo em nossa vida, porque quando as pessoas virem o amor, a humildade e o serviço, elas crerão em Jesus. Eu queria orar com você, quero convidar você a ficar em pé, para nós orarmos nesse instante. Deus de amor, nós reconhecemos que fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo. Ao longo dos anos, nós como cristãos, muitas vezes reduzimos o cristianismo a um conjunto de crenças. Somos cristãos porque cremos no cristianismo, mas esquecemos que há um chamado, que é o alvo da vida cristã, é que sejamos parecidos com o Senhor. Leva-nos, Senhor, a sermos parecidos com Jesus. Produz o caráter de Cristo em nós. Nos ajuda a sermos humildes, pessoas que servem e pessoas profundamente amorosas, para que as pessoas vejam Cristo em nós e sejam atraídas por Cristo para a salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.